E eu gosto das comparações, inclusive, com a América Latina, porque a gente é muito arrogante no Brasil, despreza quem está muito perto da gente, e, na verdade, eles, na média, têm um comportamento em quase todos os setores bem melhor que o brasileiro. Eu, particularmente, doutor Veloso, venho da saúde. Os níveis de saúde da América Latina, do Brasil, são dos piores dentro da América Latina. Né? A gente tem uma sensação da riqueza, né? Aqui a gente investe muito no privado, da saúde, etc. São os piores níveis de saúde da América Latina. Somos de trás para diante o quinto. Então, é para ter uma ideia do Brasil que a gente vive. Aliás, eu tive uma pessoa que eu sempre admirei muito, que eu não tenho vergonha de falar aqui, porque tem um deputado federal presente, que também eu admirava, que dizia assim, é o deputado, que eu admirava, não sei se ainda admira hoje, o deputado Hugo Léo, que era Leonel Brizola. Na Brizola dizia o seguinte: passaram uma tinta em cima para enganar a gente, por baixo continua tudo igual. Ele falava, passaram uma mão de tinta em cima. Esta verdade fica muito clara aqui que nós temos na indústria da química fina, foi semelhante. A partir de 86, as bases, tinham mais de 1000 bases químicas no Brasil, que servem para a farmacêutica, desapareceram, ficaram 19, de 86 para cá. Então, dá uma ideia que esse panorama do país é um panorama que nós nos enganamos muito durante esse período, e agora entramos num período menor. Uma única defesa, que eu não preciso ter defesa, e eu queria falar, era da presidente Dilma, que fez um esforço de investimento. Tem o crescimento do que o senhor botou no quadro, inclusive naquele período, de fazer realmente investimentos. Isto tem que reconhecer, eu acho que pode ter sido insuficiente, mas o investimento do Estado. Agora, a grande questão, o senhor tocou no final, só para dizer isso que eu ia comentar só, enfim, e colocar as perguntas para o público. O senhor tocou na questão dos juros no final. Esses são os juros brasileiros que o Brasil paga há muito tempo, são sempre os maiores do mundo. Quando é baixo aqui o juro, ele ainda é mais alto do que se paga nos outros países. Se a gente tem uma dívida que é praticamente 50% do orçamento federal, é difícil pensar nos investimentos. E essa é a nossa grande questão. Me parece que a grande questão brasileira é pagar muito para banco e muito menos para quem precisa para fazer seus investimentos, para poder viver, inclusive, comer e dormir. Então, nós somos um país que sacrifica população, indústria e tudo em nome da lucratividade dos bancos. Eu, com isso, só queria colocar, então, para perguntas do... E se o senhor concordar, que você vai comentar também? Os juros, isso é DNA brasileiro, o juro alto, né? Para vocês terem uma ideia, muitos criticam a TJLP, né? Muito se diz que a TJLP é uma taxa subsidiada, né? A maior taxa de juros do mundo é a Selic. A terceira maior do mundo é a TJLP. E agora, com a mudança de metodologia para a TLP, e aqui nós vamos propor aos deputados que não deixem acontecer o que está aí, com que essa medida provisória, que a semana passada o governo emitiu, da mudança de cálculo da TJLP, que isso prospere. Isso tem que tomar um cuidado extremo, porque o problema do Brasil é a falta de investimento. Tá? Então, eu vou fazer uma crítica aqui também ao governo, porque, veja bem, aqui não tem ideologia nenhuma, eu critico qualquer governo com total... Porque, olha, desde que eu entrei na indústria, eu sempre fui crítico, porque nós estamos vendo o desmonte da indústria há 30 anos, né? E ninguém fazendo nada. Então, eu vou fazer uma crítica. O erro do governo anterior, tudo bem, a presidente Dilma, ela entendia que os juros eram altos, ela fez uma guerra com os bancos, abaixou a taxa de juros, mas ela cometeu um erro grave, foi que ela abaixou a taxa de juros sem abaixar o custo do Estado. Ela continuou gastando muito subsídio, e abaixou a taxa de juros, veio a inflação. E a inflação é um vírus muito perigoso. Tá? Mas, por outro lado, ela cometeu um outro erro, que é um erro que aí eu não coloco na conta dela, eu colocaria mais na conta do ministro da Fazenda de então,
de estimular a economia através do consumo. Né? Então, esse foi o erro. Na hora que ela estimulou a economia através do consumo, quando deu o boom das commodities, é a história da cigarra e da formiga. Nós fomos a cigarra. A gente pegou todo o boom das commodities e consumimos isso. E consumimos como? Com produtos importados. Foi quando descolou, quando nós tivemos grande problema de balança comercial, e se você. É pena que eu não trouxe esse gráfico, mas eu tenho um gráfico que mostra que todo o ganho que o país teve com o aumento das commodities, ele migrou para a importação de bens importados. Não ficou aqui. Então o Brasil foi a cigarra. E não fez as obras do PAC e não fez os investimentos que teriam que ter sido feitos. Então foi, infelizmente, aí ela cometeu um erro, foi um erro grave.